Amém, glória a Deus. Agora a gente vai falar sobre o intercâmbio de carga entre regiões. As mercadorias produzidas nos mais variados locais podem ser distribuídas e consumidas em todo o território nacional. Isso é possível graças aos avanços tecnológicos aplicados ao transporte e à abrangência de suas diversas modalidades nos estados e regiões brasileiras. A essa troca de mercadoria entre produtos e consumidores chama-se de intercâmbio de carga. A importância da integração entre as regiões brasileiras. O setor de transporte deve ser visto de forma global. Nesse sentido, não há como dissociar o planejamento de transporte do planejamento econômico e social do país. Tema que envolve decisões quanto à localização das indústrias, o suprimento de insumos e distribuição de produtos, ou seja, aspectos relacionados ao planejamento logístico. Ciro de Castro, 1996. Como sabemos, o desenvolvimento dos diversos setores que compõem a economia de um país requer a oferta de meios adequados e eficientes de transporte. No entanto, Galvão, 1996, ressalta que o transporte constitui apenas um fator de facilitação e não necessariamente funcionam como causa ou pilar do crescimento econômico. O lento processo de integração do Estado brasileiro e as profundas desigualdades interregionais de desenvolvimento pode ser corrigida como desenvolvimento de sistema eficiente de transporte que permite melhor comunicação entre as regiões e a redução da desigualdade regionais. Um detalhe importante que deve ser considerado quando falamos em integração regional, intercâmbio de carga pelo território nacional, é a crescente interiorização do produto, da produção agroindustrial. Você sabia? Nas últimas décadas, a fronteira agrícola e pecuária vem se expandindo para as regiões centro-oeste e norte, enquanto que a indústria de base e de bens de consumo cresce bastante na região nordeste. Segundo Vilação, 2013, essas mudanças fizeram com que a distância média percorrida para a distribuição de carga no Brasil aumentasse em 11% nas ferrovias percorridas para a distribuição de carga no Brasil. Nas ferrovias em 16% nas rodovias entre 2006 e 2012, ou seja, estamos indo mais longe em busca de mercadoria e transportando produto para todo o território nacional. A história da integração nacional, 3.2. A integração entre os estados e regiões sempre foi uma preocupação no Brasil. Por ser um país de grandes dimensões e de baixa densidade ou vazios territoriais, levaram ao isolamento econômico e geográfico, dificultando o intercâmbio entre produtores e consumidores brasileiros, como ressalta Galvão, 1996. Essa é uma preocupação antiga, presente desde os tempos coloniais. No século XIX, alguns planos de transportes foram elaborados com o propósito de interligar as distantes isoladas províncias em busca de constituição de uma nação verdadeiramente unificada. Galvão destaca que décadas mais tarde, no século XX, o Brasil ainda possuía regiões economicamente isoladas, fato que resultou na ideologia nacionalista de marcha para o oeste. Na época, o governo federal buscou a integração nacional por meio de grandes obras rodoviárias e da construção de Brasília.
Você sabia? Na primeira metade do século XX, o Brasil sofria de relativo isolamento entre as economias regionais e a produção industrial se encontrava bastante concentrada em pequenas áreas do território nacional. Você sabe como as cargas eram distribuídas pelo Brasil em tal período? A cabotagem era o único sistema de transporte de caráter nacional e, em muitos casos, a única modalidade de comunicação entre as regiões. As ferrovias também chegaram a exercer um papel relevante, embora em grau menor, na unificação dos mercados de certas partes das economias de regiões diferentes. 99. Já na segunda metade do século XX, foi possível notar uma intensificação das ligações interregionais. Apesar de ainda haver a grande concentração industrial, as trocas de mercadoria entre regiões iniciaram um crescente processo de integração. Galvão ressalta que após a efetivação de um programa nacional de construção de rodovia nas décadas de 50 e 60, o Brasil reduziu isolamento às economias regionais. Assim, a expansão do comércio interregional foi resultado do avanço no processo de integração econômica do país com a formação de um mercado nacional unificado. A integração entre as regiões nos dias de hoje. Um estudo de Confederação Nacional da Indústria, CNI, 2014, aponta que a baixa qualidade dos serviços logísticos do Brasil repercute diretamente na competitividade dos produtos nacional e na atração de novos investimentos. Dessa forma, estrada de má qualidade, portos ineficientes, cabotagem pouco expressiva, escassez de ferrovias diárias e também de aéreas de armazenagem, entre outros fatores, afetam a indústria e a sua capacitação de integração às cadeias globais de produção. Ou seja, as ligações existem, mas elas poderiam estar muito melhores. Se não fossem esses governos, que não fazem nada. Entra governo, sai governo e não melhora essas ligações. A CNI 2014 destaca que a indústria brasileira precisa de rede integrante de transporte, sistemas, logísticas eficientes para possibilitar maior crescimento. Nesse sentido, Silveira, 2013, afirma que as diversas cadeias de produção, de comércio e de serviços são cada vez mais dependentes do sistema de transporte, pois uma boa conexão entre as redes de transporte e as atividades econômicas resulta em a diminuição significativa de custo. Essa ligação transparece na formação de eixos territoriais de intenso adensamento de atividade econômica e populacionais, como também em expressivas interações especiais, fruto de movimentações financeiras, de mercadoria, de pessoas e de informações entre regiões. Atenção! De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 2014, a distribuição especial das redes de transporte no território brasileiro revela uma predominância de modo rodoviário, em especial na região Centro-Sul, com destaque para o estado de São Paulo. O IBGE destaca que o estado de São Paulo é o que apresenta melhor infraestrutura de transporte entre as cidades do interior e a capital, incluindo rodovias duplicadas, ferrovias, hidrovia no Tietê. As demais localizam nesse estado o maior aeroporto do país. Além do mais, localiza-se nesse estado o maior aeroporto do país, Guarulhos, instalado na região metropolitana da capital, e o porto organizado com maior movimentação de carga
Porto de Santos. Apesar de sua desigual distribuição pelo território brasileiro, a malha rodoviária possui vascularização e densidade muito superior aos demais modos de transporte em praticamente todos os estados. Isso mostra a predominância dessa modalidade para a circulação de mercadorias e pessoas no país, à exceção da região amazônica, onde a circulação por vias fluviais tem papel importante, uma vez que a densidade de rede fluvial naturalmente propicia esse tipo de transporte. Estudo de IBGE destaca também a alta densidade de ligações de transporte nas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Você sabe dizer por que essas regiões possuem uma malha de transporte mais adensada? Porque os governos levam a sério, investe, faz o papel deles, né? Estuda o assunto, pessoas inteligentes, pessoas que aplicam o dinheiro aonde se deve aplicar, na melhoria dessas. Porque sabe que precisa. Um dos fatores para a concentração está relacionado à produção das mercadorias. São Paulo abriga a maior parte das indústrias do país. Por esse motivo, muitas rodovias federais ligam a capital paulista e outras capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba. Tais rodovias reúnem os maiores fluxos de mercadorias e pessoas, ligando também ao oeste paulista, o Triângulo Mineiro, o Noroeste Paraense, o estado de Mato Grosso do Sul, caracterizado pela elevada produção agropecuária associada ao agronegócio, IBGE 2014. Outro fator preponderante está ligado à produção agropecuária. A região sul, centro-oeste, estado de São Paulo se destaca, o que pode ser confirmado pela concentração especial dos principais armazéns de grão, uma vez que eles tendem a se localizar próximos às áreas produtoras. Segundo o IBGE, a ligação entre Recife e João Pessoa, entre Brasília e Goiânia, em torno do Salvador e de São Luís, também se destaca pela elevada acessibilidade. Por outro lado, é interessante notar alguns vazios logísticos onde a rede de transporte é mais escassa, como o interior do Nordeste, a região do Pantanal, excetuando-se a área da influência da hidrovia do Paraguai, o interior da floresta amazônica, a extensão do entorno das hidrovias Solimões, Amazonas e da Madeira, do Madeira. As áreas adensadas e os vazios logísticos são resultado da dinâmica de produção e distribuição de mercadoria no Brasil. Elas enfrentam nos fluxos de mercadoria e no grau de integração entre as regiões. Como podemos reduzir essas lacunas de integração? Para ampliar o intercâmbio de mercadoria, é importante investir na ampliação das infraestruturas, bem como no acesso às informações, pois a falta de infraestrutura eleva o valor dos produtos, fazendo com que eles se tornem menos competitivos no comércio nacional e internacional. Ai, cansativo, né? Eu já acabei a unidade 1, vou para a unidade 2, mas já gravei 3 vídeos, eu tô cansada, mas vou parar por aqui. Vou para a unidade 2 à tarde, talvez à noite. Unidade 2, tipo de carga, carroceria e veículo.